Quando as pessoas tentam contar a história do anarcocomunismo, geralmente elas fazem isso de um jeito bem Kropotkin-cêntrico. É sempre acontecer algumas coisas e aí Kropotkin. Isso é um problema porque, obviamente, nós temos mais pessoas importantes na história dessa vertente do anarquismo além dele. Para superar um pouco esse senso comum, eu vou me propor aqui a falar da primeira manifestação do anarcocomunismo, a Seção Italiana da Primeira Internacional. Mas antes de começarmos, por favor, dê like, comente, se inscreva e compartilhe. Isso me ajuda muito e tenho certeza que o seu clique conta. Partindo para o início, a história do anarcocomunismo começa com um mutualista. Carlo Pisacane foi um dos, se não o grande responsável por trazer o anarquismo para a Itália pela primeira vez, principalmente através da obra de Proudhon. Além disso, Pisacane tinha outro traço bem importante. Esse homem odiava o resto da esquerda italiana. Mas ele odiava com uma paixão. Ele era o maior hater interno da esquerda da história. Isso porque, segundo ele, o resto da esquerda da época era só conversa e nenhuma prática. E de fato, muita gente pensava como ele, porque, contextualizando, naquela época a Itália não era um país unificado, como nós conhecemos hoje. Na verdade, ela era um punhado de reinos diferentes e a maioria deles nem era governado por italianos. Basicamente, todo mundo odiava isso, e isso criou um solo fértil para que ideias revolucionárias se espalhassem na Itália, incluindo o anarquismo. Então a situação era essa. Havia um descontentamento geral com a situação em que as coisas estavam na Itália, você tinha revoltas começando o tempo todo, mas segundo Pisacane, o resto do movimento revolucionário só queria saber de conversa e teoria. Isso enfureceu ele, de verdade. E por essas e outras, Pisacane idealizou o que era chamado de propaganda pelo ato, também traduzida para o português como propaganda pelo fato. Propaganda pelo ato, resumidamente, era a teoria de que atacar autoridades e figuras de poder iria normalizar esse tipo de ação, já que iria demonstrar ao povo que autoridades não são invulneráveis, além do que esses ataques serviriam como propaganda pelo anarquismo por si mesmos. Então, dá para resumir que a ideia era mais ou menos você ouvir que um anarquista matou o rei e pensar, isso é uma possibilidade? Mas também, um anarquista? O que é anarquismo? Pisacane explicava isso com sua lógica de ações criam ideias, não o contrário. E eu sei o que você pode estar pensando. O nome desse canal, sim, ele é um trocadilho com esse conceito, porque ao invés de explodir as coisas, eu, um anarquista do século XXI, só quero ficar quieto no meu canto fazendo vídeos. É uma piadoca, mas também é um nome marcante que eu gosto. Enfim, continuando, é importante contar tudo isso, porque Pisacane ganhou um discípulo muito especial, um rapaz chamado Carlo Cafiero. Esse Cafiero era tudo o que o anarquismo precisava da Itália. Ele era carismático, ele era querido por todo mundo e era um homem de ação. Tanto é que ele estava mais que 100% de acordo com essa propaganda pelo ato proposta por Pisacane. Assim, os dois charás começaram a difundir essa ideia no meio do anarquismo. Isso, no entanto, não era a única coisa que Cafiero difundia. Ele também era o fã número 1 de um cara que você já deve ter ouvido falar, um sujeito chamado Karl Marx. Na verdade, Cafiero era tão devoto de Marx que ele escrevia sobre a obra marxiana e distribuía ela na Itália. Inclusive escreveu um resumo de O Capital aprovado pelo próprio Karl Marx, que inclusive você deveria ler porque é simples e muito bom. E ele, o Cafiero no caso, não somente conhecia Marx pessoalmente, como era seu amigo e representante na Itália. Se o Marx queria alguma coisa de lá ou precisava de alguma coisa feita por lá, ele falava com Cafiero. E foi justamente através do Marx que Cafiero conseguiu entrar na Associação Internacional dos Trabalhadores, mais conhecida como Primeira Internacional. Agora, a Internacional é o tipo de coisa que eu precisaria de um vídeo inteiro para explicar, mas dando um resumo, era um grande grupo que tinha como objetivo unir organizações de trabalhadores pelo mundo e causar uma revolução na Europa. E lá dentro, Cafiero conheceu um outro sujeito que também gostava de anarquismo e do Karl Marx, que você também já deve ter ouvido falar, chamado Mikhail Bakunin. Voltando para a Itália, a Internacional passou a ter uma sede que a representava na região, ou uma seção, como eles chamavam na época. Cafiero foi mais uma vez um grande motivo para isso e atraiu muitos membros para lá, porque sinceramente, além de ser bem popular, o sujeito tinha contato com Marx, Bakunin e Pisacane. Se você queria saber a última do socialismo naquela época da Itália, você falava com Cafiero. Então me parece normal que todo mundo tivesse interesse no que o cara estava fazendo. Mas o Carlo aqui não era o único grande nome na Internacional. Além dele, existem outras figuras que eu também pretendo fazer vídeos a respeito no futuro, como o Luigi Galliani e o próprio Enrico Malatesta, do qual você já deve ter ouvido falar. Agora continuando, ao menos de começo, esses e outros anarquistas da seção italiana compartilhavam o sentimento comum de Cafiero de gostarem de Marx, Bakunin e de propaganda pelo ato. Eles se destacaram rapidamente por brigar com os socialistas mais moderados da Itália, dentro e fora da organização, que não era exclusivamente de anarquistas por mais que fosse a corrente dominante, e também criaram a famosa bandeira bisseccionada. Então sim,
o motivo pelo qual diferentes vertentes de anarquismo têm aquela bandeira metade preta e metade outra cor são eles. A versão original eu creio que seja bem intuitiva. Preto para o anarquismo, vermelho para o comunismo. Mas enfim, a seção italiana não era só sobre teoria e divulgar ideias. Na verdade, ela sujava as mãos também. Vários membros dela fomentaram revoltas e rebeliões pela Itália, mais famosamente a insurreição de Bologna. Além de que muitos membros dela também realizaram atos de propaganda pelo ato. Até mesmo Enrico Malatesta, que mais tarde veio a mudar seu posicionamento a respeito. Mas a questão é que enquanto a Itália pegava fogo, a Internacional também. Começou uma disputa maior e maior entre Marx e Bakunin. Essa rixa e o motivo dela eu precisaria de um outro vídeo inteiro para explicar. Então, continuando, a seção italiana tentou conciliar até o máximo possível, mas eventualmente Bakunin foi expulso da Internacional depois de uma tramóia muito complicada e a seção italiana ficou do lado de Bakunin. Eventualmente, ele criou uma outra internacional, conhecida como Internacional Anti-Autoritária ou a Internacional Negra ou Internacional Anarquista. A antiga seção italiana passou a representar essa nova internacional na Itália. Cafiero também passou a ter uma relação parecida com Bakunin a partir daquele momento. E apesar dos pesares, mesmo com tudo isso, a seção italiana nunca desistiu dessa síntese ideológica. Realmente, eram anarquistas que amavam o comunismo. De certa forma, é bem justo dizer que eram anarco-comunistas? Mas espera, eu também gostaria de discutir uma coisa a mais. Sobre a propaganda pelo ato. Sabe, toda essa sociedade presente dá uma desesperança na gente e a gente se enche com cansaço e com raiva. Mas a questão é que não funciona. Sabe, múltiplas figuras importantes foram assassinadas por propagandistas pelo ato ao longo da história, o qual eu vou deixar uma pequena compilação delas aqui. Mas a questão é que nenhum desses atos causou uma revolução e, na verdade, alguns deles atrasaram o movimento anarquista por muito, porque algumas dessas figuras eram bem populares e, sabe, as pessoas odiaram. Então eu gostaria de deixar um apelo aqui. Por favor, não faça nada errado, não vale a pena. Tendo dito isso, sim, agora é o verdadeiro encerramento do episódio. Por favor, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e muito obrigado.